A reforma tributária, eu me lembro a primeira vez que eu tive contato com a reforma tributária foi em 1995. A reforma era a emenda constitucional 195 ou 175, não me lembro bem, que era denominada reforma do barquinho, porque existia um IVA federal, um IVA estadual, eles iam se revezando nas operações internas e interestaduais. Então, é como se fosse um barquinho numa onda do mar. Em decorrência disso é que se chamou a reforma do barquinho. Isso foi em 1995, já se pretendia, você vê, 95 eram 7 anos depois da promulgação da Constituição Federal de 88, e ela já nasceu antiga, porque ela simplesmente repetiu a reforma de 65. Então, logo em seguida, veio uma reforma tributária tentando modificar aquilo tudo, transformar já era um IVA dual naquela época, que, ao meu ver, é um equívoco. O IVA não deveria ser dual, gerou essa confusão toda que nós temos aqui, hoje em dia, e no entanto, nós atravessamos a reforma tributária, nós atravessamos a pandemia discutindo reforma tributária, que, ao meu ver, é um equívoco. Mas, quando da virada do governo Bolsonaro, governo Lula, quando o governo Lula entra em cena, aí sim ganhou-se estrutura política para aprovação. Então, na verdade, o que houve foi uma aprovação desse projeto da reforma tributária do consumo neste governo, mas a origem não foi neste governo. Ele começou a andar quando, deste governo, criaram-se condições políticas para que houvesse aprovação do governo, como efetivamente foi aprovado. No Nesse esteio que todo mundo está aí muito temeroso, né, indústria, comércio, serviço, né, queria que você desse um panorama geral do que seria o IVA Dual e como foi aprovada essa reforma e poder fazer as conexões da indústria, comércio e serviço. Aí, pessoal que está aí nos assistindo ter essa primeira wave do que seria a reforma tributária sob seus olhos. Você toca num aspecto que, a meu ver, é nevrálgico quando se discute isso. Uma das maiores críticas que se faz a este sistema é o fato de que você tem uma federação que é dividida em 3 esferas, federal, estadual e municipal, com uma atribuição de competência tributária a esses 3 níveis e com essas atribuições de competência sendo feitas com zonas cinzentas em relação a cada uma delas. Então, o que você tem? Você tem, por exemplo, na indústria, comércio e prestação de serviço, você tem o IPI, que é um tributo federal onerando a circulação de produtos industrializados. Você tem o antigo ICM, depois da Constituição Federal de 88, o ICMS, onerando a circulação de mercadorias e 2 serviços, de transporte e comunicação. E você tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, de índole municipal, que onera todos os serviços prestados. Só que existe uma conjunção, uma interseção de conceitos que gera um conflito de competência enorme. É um conflito de competência entre o IPI e o ISS, entre o ICMS e o ISS, entre o ISS e o próprio ISS, porque tem questões de local da prestação que geraram um conflito enorme, ICMS com o ICMS, são conflitos para todos os lados. Nós vimos a tributação dos downloads, que é uma tecnologia absolutamente ultrapassada, que foi ser definida 20 anos depois, quando o download nem existe mais, né? Hoje em dia você não faz download de nada, você faz o streaming e você capta tudo aquilo que era por download antes, você entra. Enfim, a gente está na época da inteligência artificial. E, no entanto, essa decisão de qual tributo incidiria sobre o software que era baixado por download, na época em que você comprava efetivamente aqueles disquetes, aí tinha software de prateleira, software feito por encomenda do próprio usuário, enfim, aquelas coisas todas só foram ser decididas 20 anos depois. Então, o contribuinte conviveu com isso o tempo todo. Então, a reforma tributária veio e deu um passo que, a meu ver, foi muito bom. Vamos colocar tudo isso aí num único tributo, que vai ser um IVA. A ideia inicial é que fosse um IVA
federal. Eu acho correto isso. Eu tenho vários artigos anteriores em que eu digo, quando ainda nem se discutia essa reforma tributária, a PEC 45, eu dizia, a solução é um IVA federal. Até porque eu tinha participado dos debates dessa reforma lá em 95, e como eu disse aqui, eles propunham um IVA dual, eu sempre dizia, a solução não é um IVA dual, a solução é um IVA federal. Tem questões de federalismo que a gente teria que arrumar algum jeito de contornar. Mas, a meu ver, a circulação, para evitar esses conflitos todos e facilitar a vida tanto do poder público quanto do contribuinte, deveria ser um IVA federal. Mas, por questões políticas, essa reforma não passaria se o IVA não tivesse sido transformado de federal em dual, ou seja, federal, e aí criou-se uma competência compartilhada entre estados e municípios para a cobrança do chamado IBS, que originalmente o IBS seria federal, como eu disse, e criou-se um tributo que, engraçado, ele não veio sob formato de imposto, né? Ele veio sob formato de contribuição. A CBS, que é o IVA federal, talvez porque a União não queira dividir essa receita com os estados e municípios, e criaram uma contribuição sobre bens e serviços que, na verdade, tem a natureza de um imposto sobre o valor adicionado, que é o IVA, que mostra claramente que com a contribuição tem a natureza de imposto, né? Tanto é que ela entra com maior facilidade ali, no lugar de um tributo que deveria ser um imposto, como é o caso do IVA federal. Aí promete, não, nós vamos criar um IVA que vai, inicialmente, quando era o IVA federal só, vamos criar um IVA que substituirá 5 tributos: IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Esse IVA substituirá esses 5 tributos. Então, é uma simplicidade absoluta. Aí surgiu essa questão. Nós tivemos que ter também o IVA municipal estadual. Criou-se o CBS e IBS, a que eu me referi há pouco. Mas logo em seguida diz, não, nós temos que ter o excise tax, que é o imposto seletivo, que existe no resto do mundo. Então aí nós ganhamos nosso terceiro tributo. E aí depois disse assim, não, mas nós temos que dar uma solução para a Zona Franca de Manaus. Como é que nós vamos criar incentivos fiscais se esse sistema ele torna muito difícil a criação de benefícios fiscais, inclusive para a Zona Franca de Manaus, que são protegidos constitucionalmente. O Simples também é protegido, a pequena empresa. Como é que... Aí criou-se algo que, a meu ver, é risível. Manteve-se o IPI, lembra que o IPI ia ser substituído pelo IBS? Não, vamos manter o IPI, e ele vai incidir em relação àquelas mercadorias que são produzidas na Zona Franca de Manaus, ele vai incidir em todos as demais unidades da federação, menos no Amazonas. Ou seja, colocou-se um bode na sala de todas as unidades da federação, menos no Amazonas, para que o Amazonas se tornasse atrativo. Em vez de incentivos fossem criados para tornar a Zona Franca de Manaus um território atrativo, uma zona atrativa, não. Tornou-se todos os demais zonas como é que eu vou dizer? De afastamento de incentivos em função em relação a essas mercadorias que são produzidas na Zona Franca de Manaus. Já estamos em 4 tributos. E aí veio o quinto. Esse é, como eu costumo brincar muito, esse desperta em mim os instintos mais primitivos. Esse tributo chama Contribuição sobre Produtos Primários de Semi-Elaborados Exportados. Ele foi criado durante a votação da PEC 45 na Câmara dos Deputados. Os deputados estavam votando e o texto estava sendo alterado para inserir uma contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados exportados, com a contribuição estadual. Isso é um absurdo. Isso, a meu ver, fere todos os princípios da República, todos os princípios democráticos que pressupõem que o Poder Legislativo, que emane do Poder Legislativo uma regra que seja de natureza tributária.
Então nós tivemos o quê? 5 tributos, IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS, sendo substituídos por outros 5 tributos: IBS, CBS, IS, o IPI, que não foi extinto, e essa contribuição que é proveniente das piores práticas que nós podemos ter na nossa casa legislativa. Estamos aqui com o pessoal de cervejaria, Noal, o pessoal de Nordeste que tem incentivos. Eu vou tocar nesse assunto também para vocês aqui. São várias perguntas, eu vou sintetizar porque tenho um bom domínio sobre esse assunto. O pessoal aqui na internet está muito preocupado com os incentivos Sudan, Sudene, que são incentivos federais, que reduz 75% do imposto de renda, e a reboque, muitas empresas foram para o Nordeste e nas regiões onde tem Sudã, ocasionalmente há incentivos de ICMS, de crédito presumido também, sobre nesse pacote, né? Você vem para cá, para o Nordeste, você tem o incentivo